E aí galera, professor Daniel Moscardo fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como é que você cria uma pergunta aqui no Google Formulários. O que eu fiz até agora foi criar um Google Formulário e alterar aqui o nome e o título dele, né? O nome do arquivo e o cabeçalho do formulário. Reparem, gente, que eu já tenho uma pergunta, o seu formulário sempre vem com uma pergunta padrão. Se de repente você excluiu aí sem querer, não tem problema. Mas repare que eu clico na pergunta, ele seleciona a pergunta, eu clico no cabeçalho, ele seleciona o cabeçalho. Isso é importante você saber, porque as opções da pergunta só vão aparecer quando eu clicar nela, tá legal? Então repare que eu clico na pergunta aqui e automaticamente aparecem as opções da pergunta. Em primeiro lugar, qual que é o título da pergunta? Vamos lá? Eu vou colocar aqui, ó, qual o seu esporte favorito? E eu vou colocar aqui embaixo algumas opções. Eu clico e digito, tá legal, gente? Olha aqui, cliquei e digitei. Enter, eu vou colocar uma nova opção ou simplesmente clico aqui embaixo para adicionar mais uma. Beleza? Mais um Enter e vou adicionar mais uma. Eu adicionei mais duas opções aqui e aí você já deve imaginar que obviamente eu não vou colocar aqui todas as opções do universo. Então esse botãozinho aqui é um botão muito legal, eu vou dizer adicionar outro. Então o usuário vai poder escrever qual é a outra opção, né, que não está na lista. Então ele gosta ali de esgrima, ele vai poder então digitar. Uma outra coisa importante, eu ainda estou aqui na página de perguntas, é você saber que você pode inserir uma imagem tanto na pergunta quanto em cada alternativa de resposta. Tudo bem, gente? Uma outra coisa importante aqui é qual é o tipo de resposta que eu quero do meu usuário. A hora que eu clico aqui nessa caixinha da direita, que vem setada como múltipla escolha por padrão, eu posso escolher qual é o tipo de resposta. Resposta curta, um texto pequeno, parágrafo, um texto bem grandão, múltipla escolha, uma única alternativa, caixas de seleção, várias alternativas, lista suspensa, ele vai poder escolher entre uma lista bem grande, a gente usa quando a gente tem muitos itens, upload de arquivo, ele vai poder mandar um arquivo para você, escala, selecione o quanto você gostou, de 0 a 5, onde 0 é ruim e 5 é muito bom, né? Uma grade de múltipla escolha ou uma grade de seleção, então você consegue colocar assim, para cada quesito dê uma nota ou várias notas, né? Selecione quais desses se enquadram, ou então uma pergunta com data e horário, olha quantas opções você pode solicitar como resposta para os seus usuários. Eu vou colocar aqui então múltipla escolha e eu vou perceber que aqui embaixo eu tenho algumas opções importantes também, que são as opções duplicar, lembrando que ela só vai aparecer se ela tiver clicada na pergunta, ok? Se eu clicar aqui no cabeçalho, ó, lá desapareceu, então clica na pergunta, então eu tenho a opção duplicar, eu quero fazer uma pergunta, quero aproveitar as alternativas ou aproveitar alguma configuração, clica em duplicar. Quero jogar essa pergunta no lixo, eu clico em excluir. Quero tornar essa pergunta obrigatória, ou seja, o aluno, o usuário só vai conseguir avançar se ele preencher, se ele responder essa pergunta. E por último, mais opções, onde você consegue editar, por exemplo, a descrição da pergunta, ou então colocar a opção ordenar as opções aleatoriamente, aonde o Google vai embaralhar as opções, elas vão aparecer de forma sorteadas aí para o seu usuário, não vão aparecer na ordem que você está vendo aqui. Então vou marcar essa pergunta como obrigatória, eu vou pedir para o Google ordenar as opções aleatoriamente, agora eu quero adicionar mais uma pergunta. Como é que eu faço? Basta eu clicar no sinalzinho de mais aqui, adicionar pergunta, ou duplicar a pergunta aqui embaixo, onde ele vai fazer uma cópia e eu vou apenas alterar aquilo que eu preciso. Eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais e começar a repetir tudo o que eu acabei de fazer. E aí é com você, defenda o seu futebol e a gente continua por aqui. Valeu!